convidando a Ana Maria do Rosário de Assis, que é mestre em Direito, formada em Previdenciário pela PUC-SP, servidora aposentada do INSS, conselheira triênio 2019-2021 da Ordem dos Advogados do Brasil, da 12ª Subseção de Campos dos Goitacazes e advogada previdenciarista em Campos. Vou iniciar fazendo algumas perguntas sobre o tema. Ana Maria, quais foram os principais desafios que você enfrentou devido à sua identidade como mulher negra? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos aqui falando para todo mundo, para não ficarmos somente entre nós. Esse dia, o dia de hoje, é um dia em homenagem a uma mulher quilombola chamada Teresa de Benguela. Aí, para quem não tem noção, né, posso explicar um pouquinho. Os quilombos eram locais em que os negros escravizados, como conseguiam, né, eles se aglutinavam no meio de, normalmente afastados, grandes selvas, e lá havia uma confraternização perfeita e harmônica, uma convivência entre negros, índios, brancos, e era uma comunidade. Então, lá em Mato Grosso, tinha o quilombo do Piolho, são vários quilombos, né, no país. Aí o quilombo do Piolho, o marido dela foi assassinado, né, e a Teresa de Benguela, ao longo de 20 anos, ela manteve essa comunidade para poder administrar. Era uma sociedade democrática em que negros, brancos, indígenas eram todos muito bem-vindos. O que é diferente do que a gente está acontecendo hoje, né? Por isso foi instituído esse dia. Então, agradeço muito pela presença de todos e pela oportunidade que vamos ter em debater esse tema. Aí agora faz as perguntas da sua apresentação. Quais os principais desafios que você enfrentou devido à sua identidade como mulher negra na sua profissão? Olha, para responder essa pergunta, a gente não pode ser muito simplista. Nós precisaríamos fazer uma breve retrospectiva histórica. Mas como a gente não vai ter tempo, eu procurarei ser bastante sucinta para que todo mundo possa compreender o que representa sermos mulheres negras dentro da nossa sociedade, em que nós fomos vazios da nossa cidade, do nosso continente, não fomos permitidos. Quando chegamos aqui nesse país para trabalhar, nós não éramos pessoas, nós não tínhamos o direito de nos auto-pertencer, nós éramos coisa, nós éramos patrimônio dos senhores dos escravos. Então, de lá para cá, teve toda uma luta que começou lá nos quilombos e até hoje. Embora o Brasil é um país harmônico, que negros e brancos vivem em harmonia, seja negro um dia, para vocês terem que é pura galera. Não é assim que a coisa funciona. Então, quais foram os principais desafios que enfrentou? Então, o maior desafio para nós negros, nós mulheres, estamos falando aqui das mulheres, mas os homens não diferentes, é simplesmente a gente se auto-pertencer. Porque, por sermos objeto, as mulheres da época da escravidão eram estupradas, era o elemento de prazer dos homens. As mulheres brancas puniam as negras porque estavam tirando os homens deles. Então, você vê os escravizados, né, que estavam juntos, na época, eu falo nós, porque somos escravizados, então estou sentindo ainda lá, sinto a dor dos meus antepassados. Então, o que acontece? A mulher, dentro da pirâmide social, ela é a base. Então, tudo que vem de cima cai sobre a mulher. Então, quais são os desafios? Primeiro é esse. É uma lavagem, nós temos aqui a companheira Cianina, que é psicóloga. O nosso povo sofreu uma lavagem cerebral eterna, certo? Assim, você não sabia
saber se você é feio, o meu cabelo é feio, eu sou gorda, eu sou preta, então é negra do cabelo duro, então são assim vários tratamentos, estereótipos pejorativos que não é possível uma pessoa que passe por todo esse processo, estou lá na época ainda já da escravatura, mas que vem passando, porque vai passando de geração para geração. Então, nosso desafio hoje para exercer qualquer atividade, né, que nós estamos aqui exercendo, é primeiro dizer que nós somos gente, nós existimos. Então, é uma luta diária, eu não vou me alongar muito, depois você vai retornar e a gente continua, tá bom? Então, eu agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui debatendo, que agora não é só nosso, não vamos sentir só nós, vamos distribuir com vocês o nosso sentimento. Obrigada. Vou convidar a Cíntia Marques, que é empresária, enfermeira, servidora pública da Prefeitura Municipal de São João da Barra, especialista em podiatria clínica da UERJ, especialista em dermatologia com ênfase em feridas da Universidade Celso Lisboa, coach integral sistema e inteligência emocional da FEBRACES e consultora em saúde, professora e palestrante. Cíntia, quais foram os principais desafios que você encontrou ao iniciar e gerenciar seu próprio negócio como mulher negra? Primeiramente, eu quero agradecer a todos a oportunidade, agradeço ao presidente, né? E agradecendo ao presidente, eu agradeço a todo o Nutripro. E é a segunda vez, né, que eu tenho o privilégio de poder estar aqui conversando com vocês e falando um pouquinho de mim, do meu trabalho. Cumprimento a doutora Luciane e, através dela, cumprimento todas as outras mulheres aqui da mesa. E, assim, como a fala da nossa última colega, né, nós mulheres e nós mulheres negras, né, viemos ao longo de muitos anos nessa batalha. E não é diferente, né, para cada um de nós que estamos aqui. Então, quando a gente fala dos desafios de uma mulher empreendedora, de uma mulher empresária, a gente tem que começar a pensar nos desafios que essa mulher começou a ter desde a sua infância, né? Então, como ela falou, a gente passa por muitos desafios, né? A não identidade relacionada à cor, ao tipo de cabelo, à vestimenta. Muitos de nós negros, né, nascemos em lares mais pobres, né, já é uma cultura do Brasil, da nossa região, e a gente enfrenta esses desafios desde lá na nossa educação e até mesmo em casa. E como ela falou, essa questão cultural, ela foi tão impregnada, né, nas pessoas, que até os próprios negros não se viam pertencentes e merecedores de lugares, né? Eu cresci em um lar de mulheres muito fortes, mulheres muito determinadas, muito trabalhadoras, mas que elas não se viam como merecedoras de muitas coisas. E eu lembro que desde pequena, quando eu saía de casa para algum evento, alguma coisa, e a minha avó falava assim: você não vai conseguir, porque eles só dão para as pessoas brancas. A gente que é preto não tem chances lá, não. E eu lembro que todas as vezes que eu ouvia essas coisas, tinha uma voz que dizia dentro de mim: eu vou porque eu mereço estar lá. Hoje eu olho para trás e vejo que desde pequenininha já tinha algo dentro de mim, né? Um pouquinho de inteligência e identidade de quem eu sou. Mas eu não aceitava aquela fala, eu não aceitava aquilo. E todas as vezes que a minha avó dizia: a gente é negra e nós somos pobres e a gente não vai conseguir, eu dizia para mim mesmo: eu vou. Então, é muito desafiador. Porém, eu descobri algo no meio do caminho. Eu descobri quem realmente eu era. Então, fortalecer todos os dias a minha identidade, não na minha cor, não no meu tipo de cabelo, foi o que me fez chegar onde eu estou hoje.
E esses detalhes do preconceito, do olhar torto, eu sempre quis olhar por cima. Então, quando alguém me olhava com o olhar atravessado, eu respondia com um sorriso. Eu respondia com um jeito irreverente. Eu respondia mostrando para quem eu veio, para quem eu vim. Não foi fácil. Vou dizer para vocês que foi fácil não, porque muitas das vezes eu tinha força para enfrentar o racismo e o preconceito, mas eu sentia dor quando eu via alguém do meu lado que não tinha. Então, desde muito novinha, eu sempre fui muito justiceira. Eu sempre me coloquei em posição de batalha e debates, me posicionando. Até diziam que eu era muito faladeira, e sou mesmo. Mas eu falo que eu falo aquilo que as pessoas precisam ouvir. E aqueles que não quiserem ouvir, está tudo certo. Né? Temos aí espaço para todo mundo. Então, assim, é muito desafiador, né? Uma mulher negra resolver empreender dentro da enfermagem, principalmente da enfermagem, que é uma categoria que durante muitos anos, né, foi doutrinada a servir. E a gente começar a ocupar lugares que outros colegas ocupam hoje, né? Poder sentar à mesa, conversar, debater, discutir sobre negócios, sobre o serviço em si, não é fácil. Eu lembro que recentemente eu fui num evento, até aqui na nossa cidade, que tinha muitas pessoas da alta sociedade de Campos, muitos médicos, e eu era uma das poucas mulheres negras que estava lá. Mas eu estava muito feliz, porque mesmo eu sendo uma das únicas mulheres negras que estava lá, eu estava lá. E eu estava lá não sendo olhada de lado, eu estava lá sendo olhada como uma profissional que eu sou, como uma pessoa que foi desejada e foi convidada para estar ali. Gostaria muito que muitas mulheres e muitas profissionais pudessem, né, se sentir assim. Mas a minha luta hoje não é só dentro da minha profissão, com os meus pacientes, mas a minha luta hoje é por mulheres. Então, meu propósito maior, além de cuidar, é mostrar para essas mulheres quem elas verdadeiramente são. Que a identidade delas não estão no currículo, não estão na família própria que ela veio, no cabelo que ela tem, na roupa que ela veste. E o valor dela está nela mesma. E isso eu luto todos os dias e graças a Deus eu tenho construído, né, a minha carreira. Não está sendo fácil, eu passei muitos anos adormecida, né, mesmo com toda essa garra que eu tinha, porque eu tinha medo. No fundo, a minha insegurança não era uma insegurança profissional. A minha insegurança era colocar minha cara no mundo para bater com uma mulher negra que veio revolucionar, né, a minha área de saúde dentro da minha cidade. Então, não foi fácil, nunca será. Mas a gente nunca desiste, porque existe um propósito maior. E dentro de cada uma de nós, mulheres, temos que carregar esse grito, essa bandeira. Lorraine Leslie, sua classificação é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, aprimorada em abordagens de terapia cognitiva e comportamental, palestrante sobre conexão do corpo e mente e estudante de medicina. Lorraine, você já sofreu algum tipo de discriminação ou preconceito no ambiente acadêmico como estudante de medicina? Que todos nós sabemos que o âmbito da medicina tem uma grande predominância de brancos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer também o convite, dizer que é um privilégio, né, dividir a mesa com essas mulheres tão incríveis, cujo a vida delas, né, nos inspira todos os dias a permanecer e a galgar ainda mais lugares, porque, antes de te responder, né, como transferir um gancho na sua pergunta, não é só um ambiente acadêmico, da medicina ou em qualquer outro, mas na nossa sociedade é muito difícil a gente encontrar pares, né? Então, quando a gente se depara com mulheres com currículos tão incríveis quanto nós estamos vendo hoje, realmente são momentos inspiradores.
respondendo a sua pergunta, eu particularmente, graças a Deus, nunca passei por nenhum tipo de situação explícita dentro da faculdade, mas isso não significa que não aconteça, né? Não significa que o preconceito e a discriminação eles não existam ali. Eles aparecem mais de formas, muitas vezes, minuciosas, né? Através de olhares, através de perguntas, ou até mesmo através da validação, né? A minha faculdade é uma faculdade particular, então ela não tem somente o curso de medicina, ela tem outros cursos. Então, ao me verem nos corredores, geralmente as pessoas não me associam a uma aluna de medicina, elas me associam a qualquer outro curso menos de medicina. Então, isso já é uma forma, né, não de discriminação, mas de um preconceito que está enraizado aí na nossa cabeça, como a colega, né, falou. A gente vem de uma história onde nós mesmos não conseguimos nos olhar com generosidade. Então, eu acredito dentro da minha vivência que um dos meus maiores desafios é justamente olhar para mim, entender que eu tenho capacidade e que eu sou tão merecedora de estar naquele lugar como qualquer outro, apesar de não ter, muitas vezes, a mesma estrutura para estar ali, mas eu também posso estar ali, né? O esforço é muito maior, enfim, o caminho para chegar é muito mais trabalhoso, muito mais desafiador, mas ainda assim aquele lugar pode, né, fazer parte da minha vivência como está fazendo. Então, apesar de eu ter passado, pelo menos até agora, porque acredito que não passarei por nenhum tipo de violência, né, nesse sentido, a gente percebe às vezes alguns olhares incomodados, né, algum paciente que às vezes chega e ao me ver na sala se comporta com certo desconforto, mas a minha postura sempre é de me colocar ali como uma profissional, pelo menos uma futura profissional, que entende que é tão capacitada como qualquer outra pessoa.